com a presença do professor Francisco de Assis Ferreira Tejo, da Faculdade de Campina Grande, da Universidade Federal da mesma. Boa tarde a todos. Fui convidado para participar de um exame de qualificação aqui na universidade e estamos aqui, já viemos em outras ocasiões e nós queríamos dizer que estamos vivendo um momento de grande, digamos assim, interesse da comunidade mundial e nacional sobre essa questão candente que é das radiações eletromagnéticas ionizantes e os possíveis efeitos que essas radiações podem trazer sobre a saúde da população exposta e sobre o meio ambiente de uma maneira geral. Nós diríamos que a literatura recente no mundo inteiro aponta resultados recentes de pesquisas indicando possíveis efeitos biológicos e possíveis efeitos sobre a saúde pública e que nos últimos anos tem havido um número muito grande de simpósios e congressos internacionais em que a comunidade científica está debatendo este tema e está soltando documentos de alerta para todos os governos em escala mundial sobre as providências que devem ser tomadas em curto, médio e longo prazos para que se evite problemas mais sérios sobre a saúde no futuro não muito distante. Professor, quais são as últimas pesquisas recentes publicadas na literatura científica em relação aos possíveis efeitos químicos, físicos e biológicos da radiofrequência? Olha, os últimos resultados estão, digamos assim, representados por o relatório do projeto Reflex, que foi em 2004. Esse foi um grande projeto na Comissão Europeia que envolveu 12 laboratórios especializados em toxicologia e biologia molecular. E usando essas técnicas mais avançadas, eles chegaram à conclusão de que os campos eletromagnéticos de baixas frequências associados com a transmissão e distribuição de energia elétrica são genotóxicos, ou seja, eles alteram características do DNA. E que também os campos de radiofrequência e micro-ondas também são genotóxicos e produzem os mesmos efeitos dos campos elétricos de baixas frequências. Um outro estudo mais recente é o relatório da Bioiniciativa, que foi publicado pelos pesquisadores ligados ao Instituto, à Comissão Internacional de Segurança Eletromagnética, que é uma comissão que foi criada em 2006 e que representa, por assim dizer, o contraponto à ICNIRP. E eles divulgaram um relatório, que é um relatório muito extenso, no final do ano passado, e esse relatório está sendo enviado, uma cópia desse relatório está sendo enviada para os governos do mundo inteiro, alertando mais uma vez sobre os riscos à saúde se nada for feito para mudar os atuais padrões de exposição humana. Mais recentemente, nós tivemos um relatório que está na internet de um neurocirurgião famoso na Austrália, e ele colocou um artigo recente fazendo uma revisão da literatura em que o resultado da sua análise é que em 2012 nós estaríamos completando 20 anos de exploração comercial da telefonia celular no mundo, e que se nada for feito, nós já temos resultados preocupantes em que o efeito da radiação eletromagnética já é competitivo com o cigarro e com o asbesto. Então, principalmente a
digamos, a população jovem, né, que está exposta mais cedo e, portanto, pode já estar com a sua saúde comprometida em curto e médio prazo. Esse é o resultado desse relatório da bioiniciativa. Certo. Professor, em relação às comunidades que residem no entorno das antenas, também já existem alguns estudos publicados. O senhor poderia falar para a gente? Com relação as comunidades que residem em torno da antena, estudo de Netânia, estudo de Naila. Sim. Pois não. Bem lembrado, esse ponto é um ponto bastante interessante, porque se costuma dizer nessa discussão que o telefone celular é mais prejudicial porque você está com ele próximo à cabeça, mas que a radiação proveniente das estações base, das antenas, não tem problema porque a radiação, os níveis são muito reduzidos. Ocorre que já existem estudos epidemiológicos com 10 anos ou mais de observação, porque se você fizer estudos com menos de 10 anos, esses efeitos dificilmente vão aparecer. Por quê? Porque o período de latência de doenças degenerativas, como câncer, ou neurodegenerativas, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, são doenças que costumam aparecer em períodos mais longos de observação. Com relação às pessoas que vivem nas proximidades das herpes, existem 2 estudos epidemiológicos recentes, realizados respectivamente nas cidades de Naila, na Alemanha, e em Netânia, em Israel. O estudo de Naila pesquisou cerca de 10 mil pessoas durante 10 anos, e essas pessoas foram divididas em 2 grupos. Os que residiram até 400 metros das antenas, das 2 antenas na cidade, e os que residiam além dos 400 metros. E o resultado foi que, para os pesquisados residentes até 400 metros, eles apresentaram um índice de câncer 3 vezes maior com relação aos residentes além dos 400 metros. Por outro lado, na cidade de Netânia, em Israel, mais ou menos no mesmo período, em uma cidade de porte semelhante ao porte de Naila, eles encontraram, depois de 7 anos de observação, um índice de 4,15 vezes mais elevado com relação a residentes até 350 metros da antena, e entre as mulheres um índice de 10 vezes mais elevado de câncer com relação à população não exposta e não recebeu essa radiação.